Altamiga Souza, Sindicatos Municipais de Pelotas, por favor. Boa tarde. Já virou meio-dia, então é boa tarde. Eu vou começar a minha fala citando Ariano Suassuna, que diz que é muito difícil você vencer a injustiça secular que dilacera o Brasil, dois países distintos. O país dos privilegiados e o país dos despossuídos. E, infelizmente, o que a gente tem visto ultimamente na educação é esse segundo Brasil, que a educação tinha que ser prioridade e, infelizmente, ela não tem sido, a começar pela valorização dos professores. Bom, eu sou representante do Sindicato dos Municipários de Pelotas, faço parte da Comissão de Educação do município e estou vice-presidente do CACS, que é o Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb. E o que a gente tem visto no nosso município é que a prefeita, que também é nossa colega, porque ela é professora, ela não tem cumprido, desde 2022, o reajuste do piso nacional dos professores. Por que ela não tem cumprido? Porque ela alega que é uma portaria do MEC e não uma lei. Então, desde 2022, que foi quando ela criou um PL na cidade, que aí veio... Até então, ela falava que era para ter uma isonomia de todos os professores da cidade, que não foi o que aconteceu. Quem entrou até o dia 8 de março de 2022 no Magistério Municipal Pelotense recebe um X. Quem entrou a partir do dia 8 de março, Dia Internacional das Mulheres, que foi o dia da votação, que foi o nosso grande presente, porque a gente sabe que o magistério, principalmente o magistério da educação básica, é composto basicamente por mulheres, né? E muitas vezes mulheres que são provedoras da sua casa, que trabalham 40, 60 horas para ter um mínimo de dignidade num salário. Então, desde então, ela vem fazendo o quê? Ela entra com uma liminar, e a Justiça concede, para que ela não pague o piso. Hoje, na cidade de Pelotas, tá, a gente recebe, de base, R$ 3.992,20. Eu ainda, como entrei antes do ano de 2022 para a Prefeitura Municipal, eu ainda tenho lá uma parcela autônoma que foi congelada, onde está a minha especialização, a minha graduação e meus avanços. Sendo que o piso hoje é R$ 4.580,57. Só que o problema maior ainda é que acontece? Quem entrou depois do dia 8 de março de 2022, essa parcela fica em R$ 362 para quem tem especialização ou mestrado. R$ 362. Eu faço uma pergunta. O que se faz com R$ 362? Nada. Então, para que o professor vai estudar? Para que ele vai se valorizar? Se os nossos gestores, simplesmente, eles não fazem isso. Eu trabalho numa escola de educação infantil. Eu estou professora de educação infantil 40 horas. Eu atendo 7 turmas com iniciação à literatura. Mas a maioria das vezes eu não consigo dar minha aula de iniciação à literatura porque eu tenho que entrar para dentro da sala porque faltam profissionais. E os auxiliares na cidade de Pelotas, nesse PL, também foram tirados do quadro de magistério, tá? Porque o que acontecia? As gurias, elas se qualificavam, faziam graduação, e para não ter que pagar essa graduação, porque as gurias entravam na justiça e era concedido esse benefício da graduação, elas foram retiradas do quadro de magistério. Então, hoje em dia, para ser auxiliar de educação infantil, se ganha 1.000 e poucos pila. Então, ninguém quer. Muitas vezes são chamadas e elas não querem, porque elas fazem o serviço
braçal dentro de uma sala de aula e elas não querem. Quantas vezes a minha auxiliar teve que ficar com a minha turma para que eu pudesse ficar preenchendo lá as demandas de chamada, meus planos de aula, porque aí tem toda uma burocracia por fora que a gente tem que fazer. E o professor, ele começa a aula dele quando ele sai de casa, ao final de semana, quando ele está preparando a aula dele. E não é quando ele bota o pé dentro da escola. Como é que o professor vai chegar dentro da escola sem ter a sua aula preparada? Não pode. Então, a gente já começa, a gente não para de trabalhar nunca. Muitas vezes é 10 horas da noite, 11 horas da noite, e os pais estão nos mandando mensagem no WhatsApp. Então, a gente atende principalmente na educação infantil, que é lá a base, onde começa tudo. E aí, para tu ganhar 3.992 e 300 e poucos para ter uma especialização, eu faz mais ou menos uns 2 ou 3 anos que eu me tento pelo mestrado. Mas para quê? Só para mim, para minha valorização. Porque se eu realmente for colocar, eu não vou ganhar nada mais. A gente não tem na cidade de Pelotas um plano. Não tem. Se eu tenho 2 especializações, uma em educação infantil e psicopedagogia. Eu ganho por uma delas. Se eu for fazer um mestrado, ou se eu fizer doutorado, eu não vou ganhar nada mais por isso. E quem entrou depois do dia 8, ganha uns 300 e pouco. Então, que tipo de valorização é essa? Nós não temos plano de carreira, nós perdemos parte da verba do Fundeb por não reduzirmos as desigualdades sociais na cidade, por não aumentar o IDEB. Mas como que tu vai aumentar alguma coisa? Ou se a própria prefeitura está fazendo desigualdade entre os próprios profissionais que estão lá dentro? Então, é muita incoerência que a gente vê por aí. Material do bolso. Muitas vezes tu quer fazer alguma coisa diferente com os teus alunos e tu não tem. E aí, o que tu faz? Tu vai lá e compra do teu bolso para não deixar aquela criança desprovida daquilo que tu quer fazer? Por mais que seja uma caixa de gelatina para colorir a água, por mais que seja um corante, mas tu vai lá e tira do teu bolso. Porque não tem. E aí eu pergunto, onde é que fica essa valorização? Uma pessoa que dizia lá em 2022 que queria fazer o quê? Que ela queria uma isonomia entre os profissionais da educação no município de Pelotas, ela conseguiu fazer o quê? Uma discrepância. Uns ganham tanto, outros ganham bem menos. Às vezes a gente se revolta porque a gente tem na cidade de Pelotas, ela é a 4ª cidade mais populosa do Rio Grande do Sul. E se vocês acessarem o portal da transparência do município, vocês vão ver que nós temos, em média, 3.500 professores na cidade. E 91 orientadores, que é o que compõe hoje o magistério municipal pelotense. Só que a gente vê assim que cada vez mais, a cada ano que passa, a gente vai ficando para trás. Além de não pagar o piso, porque ela batia no peito e dizia, né, que ela foi vice do Eduardo Leite. E ela dizia que ela pagava o piso na cidade, principalmente quando esse PL passou pela Câmara de Vereadores, por um voto. Por um voto ele passou na Câmara de Vereadores. Ela falava que era a valorização, ela como professora ia começar a valorizar os colegas. E até hoje a gente está esperando. Está terminando o mandato dela, o 2º mandato, e a gente não está vendo isso. Bom, lá na cidade, como foi falado aqui, realmente não se paga os aposentados pelo Fundeb. Só que o que acontece? Os aposentados, quando chegam lá, eles perdem hora-atividade, que hoje já não tem mais, mas quem tinha entrado antes recebia a hora-atividade, hoje não se recebe mais. Eles perdem o vale alimentação, que aí quando fica velho não precisa comer, né? Quando está aposentado não precisa comer. Há um tempo atrás se perdeu, quem tinha 2 matrículas no município recebia pelas 2 matrículas. Quando o Eduardo Leite foi
prefeito da cidade, passou a se receber um vale alimentação por matrícula, por CPF. Então, tu pode ter 2 matrículas, mas tu recebe um vale alimentação por CPF. Agora, nós tivemos uma assembleia no mês de abril, no início do mês de abril, por causa da database. E o que foi? Nós praticamente não recebemos zero aumento no database, tá? Sem contar que não recebemos o piso, não recebemos 1 centavo de aumento no salário no database, e o vale alimentação, que não vai lá para os aposentados, foi reajustado em R$100. Sendo que, quando tu estás de licença ou quando tu estás de atestado, tu tem um desconto daquele dia. Quem está de licença maternidade não recebe vale alimentação. Quem está de atestado, se tiver 2 dias de atestado, tu vai ter 2 dias de desconto no vale alimentação. Aposentado não recebe vale alimentação. Não precisa comer. Está doente, não precisa comer. Licença maternidade também não precisa comer. Então, a gente só quer uma coisa. A gente quer a valorização. E eu acho que a valorização, ela começa lá com aquele salário, que a gente não está pedindo nada demais. A gente só está pedindo que cumpra-se a lei. Era isso. Muito bem, muito bem. Professora Altamira Souza, Sindicatos Municipais de Pelotas.